a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos mais o que lhe sucedeu. Eu comecei a meditar nesse versículo, um versículo que mostra a insegurança de um povo que já tinha visto tantos sinais. Um povo que Deus tinha demonstrado carinhosamente o cuidado dele com esse povo. Ora, aqui nós estamos falando de uma época que o povo já havia saído do Egito. O povo já tinha visto sinais acontecerem, não foram poucos. Lá no Egito mesmo, o povo começou a ver. Eu digo sempre que, às vezes, milagres, nem sempre no milagre, às vezes, não traz a conversão à pessoa. Milagres acontecem e tem pessoas que continuam da mesma forma. Esse povo aqui é um povo que já tinha visto a mão do Senhor atuante na vida deles, na vida congregacional deles. E olha agora essa situação. O líder Moisés fala assim para o povo: olha, Deus me deu uma orientação, eu vou me consagrar, eu vou subir ao monte, eu vou buscar mais de Deus. Aí, de repente, olha o que acontece. Gente, eu fico perguntando, que fé é essa? Você acha que milagre fortalece a fé? Não. Se milagre fortalecesse a fé, esse povo aqui era para estar confiantemente cada dia mais, esperando, podia ser o tempo que fosse. É verdade. Quantos anos eles levaram cativos no Egito? Eles levaram mais de 400 anos na garra de Faraó, presos lá como escravo, escravizado. E agora, um pouquinho de tempo que o líder fala assim: eu vou ali, eu vou subir um pouquinho, vou buscar orientação divina. Aí o povo começa a titubear, começa a falhar a sua fé. Que fé é essa? É isso que eu quero perguntar para a igreja hoje. Qual o tipo da sua fé? Qual é o tipo da minha fé? Eu tenho me perguntado, porque às vezes a gente passa por lutas, às vezes quase sempre, no caminhar, não é? A gente está sempre enfrentando lutas, porque a gente está no meio da batalha. Às vezes é luta com um, às vezes é luta conosco, às vezes é luta com uma pessoa próxima que nos atinge, que a gente fica preocupado. E às vezes eu fico pensando assim: meu Deus, não deixa padecer a minha fé. A minha maior preocupação é essa: Senhor, não deixa a minha fé perecer. Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo assim. O mundo que nós estamos vivendo hoje é desse jeito. As pessoas facilmente escolhem Barrabás. As pessoas parece que resolveram escolher o errado. Você vê, não estou falando de política, mas nós temos a tendência de estarmos aqui apoiando a Hillary Clinton, porque se ela vai beneficiar o povo que eu visto a camisa, que é o povo imigrante, é o povo que nós somos, então as nossas orações, os nossos votos estão com ela. Mas você vê que um absurdo agora esse Donald Trump ganhar no partido dele na Flórida. A Flórida é um estado super cheio de imigrantes, cheio de cubanos, eu morei na Flórida. E como que pode acontecer essas coisas? Por quê? Porque hoje a tendência é que as pessoas mudam de opinião quando elas não vão tirar. Elas acham assim: eu já estou favorecido. Elas não se preocupam com outros. E nós temos que ter uma fé que possa, não só uma fé. A gente não tem que ter uma fé egoísta que possa só se preocupar conosco. A nossa fé tem que estar realmente voltada para o nosso próximo, para as pessoas que nos rodeiam, para o benefício de todos. Amém? Amém? Amém. E a fé desse povo, de repente, é uma fé que desfalece com a demora, com o tempo. De repente, eles vão, Moisés vai, sobe ao monte, e eles acham,
na sua cabeça que Moisés não ia mais descer, está demorando. Esse é o tipo de coisa, de característica que vem fazer a nossa fé perecer. Quando a gente começa a pôr a nossa fé dentro do tempo humano. Eu não sei o que você projetou, eu não sei o que você está pedindo a Deus, eu não sei qual é a sua busca que você está tendo das suas orações, mas hoje eu venho aqui para te dizer, seja qual for o tempo que você determinou, tudo vai acontecer no tempo que Deus permitir. Aleluia, glória a Deus. O tempo do homem não é o tempo de Deus. Deus está na eternidade, nós estamos no tempo. Mas eu quero dizer uma coisa: se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém, aleluia. Se Deus está conosco, Ele vai cumprir. Amém. Se o Senhor te prometeu, espera só mais um pouquinho de tempo. Glória. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. O que viria, vai vir ainda. Amém. Só mais um pouquinho de tempo. Amém. Aguenta firme, aguenta firme. Não desfaleça a tua fé. Aleluia. Povo que já tinha visto o milagre. Quantas e quantas pessoas a gente vê na nossa caminhada. Pessoas que, mas peraí, Deus já não fez tantas coisas na sua vida. Deus já operou. E agora por quê? Por causa de uma pequena demora, você vai desistir. E esse povo, eles fizeram isso. E a tendência que quando está fracassando, ele nunca quer fracassar sozinho. Essa é a pior característica do povo. Quando ele sabe que vai para o buraco, ele quer arrumar o quê? Companheiros para ir junto. E é isso ali que nós vimos aqui. E quando eles veem que Moisés está demorando um pouquinho, a primeira coisa que eles fazem é querer substituir, no tempo deles, o líder que Deus tinha dado para eles. Eles arrumam a liderança segundo o tempo, segundo a escolha deles. Nós temos que entender que todas as nossas coisas são feitas por Deus. Todas as nossas escolhas têm que estar certo junto com a vontade permissiva de Deus. Deus tem que aprovar. Porque a tendência é quando a gente começa a apontar e escolher, fazer escolhas segundo o nosso coração, a gente erra. O que nós temos que fazer? Segundo a vontade do Senhor. E de repente eles começam a fazer grupos e começam a falar assim: vamos para Arão. Olha, eles foram botar Arão em problema. Eles foram para Arão e pediram a Arão e falaram assim: Arão, Moisés está demorando muito. E não só demora, eles já duvidavam que Moisés voltasse. Olha só, Moisés é uma pessoa que acompanhou eles, tirou eles do Egito. E de repente eles já estão duvidando que aquele Senhor que levou e permitiu Moisés subir ao monte, que falava com Moisés, eles já estavam duvidando que Deus era com Moisés para trazer Moisés de volta. Que eles falam assim: a esse Moisés que foi, nós já nem sabemos como andará e como estará. Olha bem o que eles falam. Eles levantam e eles chegam para Arão e falam assim: Arão, levanta-te, faz-nos deuses. Olha o que eles pedem a Arão. Eles levam a Arão a pecar contra Deus. E eles não pedem no singular, não, eles pedem no plural. Olha só, sabe o que eu aprendo aqui? Apesar daquele povo ter saído do Egito, o Egito tinha contaminado aquele povo. Aquele povo servia a Deus, estava ali porque eles queriam ser realmente pessoas que fossem beneficiadas por Deus. Mas eles não estavam com seu coração amando ao Senhor. Eles tinham sido contaminados pelo Egito. Porque olha o que eles pedem: faz-nos deuses. O Egito estava dentro deles. Aquela necessidade que eles tinham de ter deuses estava dentro deles. E de repente, eles começam a pôr para fora isso. Começam a contaminar outros. E ainda contaminar Arão. E começam a pedir a Arão que pudesse fazer deuses para eles.
Porque enquanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, eles sabiam que Deus era com Moisés. Eles sabiam muito bem que Deus tinha usado Moisés para tirar eles da terra do Egito. Eles sabiam dos feitos de Moisés, mas agora eles estavam duvidando. Não sabemos o que lhe sucedeu. Meu Deus, não sabemos o que lhe sucedeu. É muito triste quando uma fé que nós temos leva a nós escolhermos, fazermos escolhas que venham a ferir Deus, que venha a escolher outros deuses. E uma coisa que tem duas coisas na Bíblia que Deus não divide com ninguém. Sabe o que é? Minha é a glória. O Senhor sempre disse isso. Minha é a glória. A minha glória não darei a outro. Porque essa é uma coisa que nós fomos criados para a glorificação do nome do Senhor. Amém. E a outra coisa minha é a vingança. Duas coisas que o Senhor faz questão de falar. Não se atreva a querer vingança, a vingar-se de ninguém, porque a Ele pertence a vingança. Não se atreva a dividir a glória dele com outro, que não seja Ele. A Ele a glória, a Ele a honra, pelos séculos dos séculos. Não existe outro Deus além de Ti. Só a Ele prestaremos honra, glória devida. Só a Ele adoraremos. Não a nós, Senhor, mas o Teu nome na glória. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Terceira coisa que eu aprendo aqui com esta lição é que quando olha, a gente corre um risco muito grande quando você deixa a sua fé titubear. Quando você fica fraco na tua fé, você é contagiado pelo grupo. Facilmente você perde a liderança de líderes, de homens de Deus. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, você começa a perder todo o seu ouro, porque o que eles querem é tirar o ouro. A Bíblia diz aqui, no número 2, versículo 2, diz assim: e Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele, versículo 4, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Com o dinheiro do povo, com o ouro do povo, fizeram deuses conforme a sua própria necessidade. Mas agora, além de tudo, eles transferem a glória de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles para essas imagens. E eles começam a adorar bezerros de ouro. E eles começam a dizer agora que a eles agora eles adorariam, e dando toda a beneficência que Deus tinha feito na vida deles lá no Egito, quando tirou com mãos fortes da presença de Faraó. E agora eles transferem todo o agir de Deus, tudo o crédito que Deus tinha para aqueles deuses. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa fé, porque a nossa fé nós temos que cuidar, porque qualquer vento, qualquer coisa que possa existir para contagiar, a gente pode vir a titubear. Agora, sem a fé, a gente fica cego. Sem a fé, a gente perde a direção. Sem a fé, a gente perde a comunhão com Deus. Sem a fé, olha, agora o pior é quando há uma transferência de fé. Porque existe isso. Existem pessoas que têm fé em Deus, mas de repente, por causa de alguns problemas particulares, elas começam a fazer uma transferência de fé. Elas pegam a fé delas e agora começam a investir em deuses desse mundo, em ideologias.
Pessoas que começam a aplicar sua fé em outras coisas. E é nisso que temos falhado. Em que temos falhado? Será que a oração mudou? Não. O que temos falhado é que não temos ativado a nossa fé. A nossa fé tem sido uma fé falha. O que nós temos que entender que a minha fé, ela é pro autor e consumador. Ele é o autor, é Ele que gera fé em mim, mas é para Ele, é Ele que consome a minha fé. A minha fé, eu não posso dar credibilidade a outro Deus, além do meu Senhor Jesus Cristo. A minha fé é dele. A minha fé é dele. Eu vim disposta nessa noite a crer. E se você quiser, eu creio por você. Porque eu estou decidida a crer. Você pode falar, você tem respaldo bíblico para isso? Claro que sim, querido. A fé de Marta fez Lázaro ressuscitar. Lázaro já estava dentro da sepultura. Já havia dias. Já estava fedendo. Quando Jesus se aproxima, eu gosto muito dessa passagem. A Bíblia diz assim: eis que está enfermo aquele que tu amas. E mandaram falar com Jesus. Jesus se atrasa um pouquinho. Nós estamos falando de tempo. Jesus se atrasa um pouquinho. Você pode dizer, que pouquinho, hein, bispa? Chegou lá, o amigo dele que ele amava tanto já estava morto. Ei! Existem situações que você vai dar como morta. Existem situações que você vai dar como morta. Mas para Deus, Deus não vê como homem. Ele é o dono da vida, Ele é o dono do tempo. E o Senhor, quando começa a mudar os seus passos para ir para a aldeia de Betânia, aonde morava Marta e Maria, e Lázaro que estava morto, de repente Maria, ela fica em casa chorando com os judeus, resolveu abrir a porta para se juntar com o grupo errado. Meu Deus, o perigo que tem da gente abrir a nossa porta para se juntar com o grupo errado na hora errada. Na hora que ela está precisando de um milagre, ela abre a porta e fala, vem judeus, entra aqui, eu estou precisando de companhia para chorar. Olha, querido, eu não sei qual é o teu problema. Se você está nessa situação, está querendo abrir tua porta para se juntar com a turma errada, para começar a chorar, tem problema que não adianta você derramar lágrima. Você tem que falar, é com Jesus. Manda chamar Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Yes, Jesus. Aleluia. Cadê o mestre? Não conta com o mestre para chegar na tua casa para chorar, não. Ele está com a outra turma. Ele só precisa de alguém que crê. Oh, aleluia. Maria ficou em casa chorando com os judeus. Mas Marta foi ao encontro de Jesus. Marta correu para a direção certa. E ela foi lá se encontrar com Jesus. No caminho. E Jesus pergunta a ela, Marta. Ela fala assim, ah, meu Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isso não é uma murmuração. Isso é um reconhecimento que a presença dele faz a diferença na nossa casa. A presença de Jesus muda o teu marido, muda a tua mulher, muda os teus filhos, aleluia, muda a história de finanças na tua casa. A presença dele ainda é poderosa. E de repente ela fala assim, meu Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele fala assim, meu Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, nos últimos dias. E ele fala assim, Marta, olha aí, quando ele fala isso, ele fala assim, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Yeah. Se creres, verás a glória de Deus. Querido, creia nessa noite. Ainda que teu esposo não tenha vindo, ainda que a tua esposa não esteja aqui, ainda que aquela pessoa que você tanto tem orado e posto na mão de Deus não está aqui, creia por ele, creia somente. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Então por que não temos visto a glória? Aonde está o defeito? Está
resolver. Tudo está no controle dele. Ainda esse mesmo Jesus, quando ressuscitou, então glorificado, ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Aleluia. Está consumado. Aleluia. Glória a Deus. Creia somente. Aleluia. Você não precisa ter 30 anos de carteirinha de igreja para crer. Você pode ter conhecido Jesus ontem, agora mesmo. Eu te ofereço Jesus que cura, que salva, batiza, e que estamos esperando ele voltar. Esse é o Jesus que eu confesso e que eu sirvo. Esse é o evangelho que tem que ser pregado. Está sendo abandonado por muitos, porque as pessoas não querem mais viver a simplicidade do evangelho. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para ressuscitar a tua fé e para fazer você começar a sonhar e a projetar e saber que você vai vencer. Hoje sim, Deus te trouxe aqui para saber que você pode avançar, porque Deus está neste lugar. Amém. Você pode dar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus Aleluia. e aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque eu creio. Ainda para terminar agora, eu quero falar 3 características que a fé de Moisés fez ele experimentar. Estava falando da fé do povo. O povo titubeou. E você vai levar esse capítulo de lição para casa, para você ler o que aconteceu com aqueles que se rebelaram contra a presença de Deus e a liderança do Senhor. Mas, agora vamos falar dessa fé, a fé de Moisés, desse líder que me inspira, desse líder que deve inspirar a igreja. Porque ele vem, depois de se consagrar, se preparar, se separar para Deus e pelo povo, ele encontra essa cena, a congregação dividida, a congregação com outro líder, um grupo que escolheu a fazer outros deuses, a outros princípios, quebrar princípios. E de repente, ele começa a pedir a Deus pelo povo, que Deus se ira. E ele começa a pedir a Deus pelo povo, a rogar pelo povo, para que Deus tivesse misericórdia. E Deus renova a sua misericórdia para o povo. E de repente, depois eles têm que saírem dali. Quando eles estão para partir, Moisés novamente, que ele subiu o monte, pegou mais outra vez a placa que o Senhor deu. Mas quando ele estava para partir, e esse versículo eu acho muito interessante também, leia aí comigo, versículo 14 diz assim: disse, pois, Moisés começa, no versículo 12, ele começa a pedir a Deus que pudesse agora acompanhar ele. E de repente Deus promete e fala assim: olha, vou mandar um anjo contigo. E aí ele fala assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não parto daqui. Que ele estava vendo que o povo era um povo rebelde. E ele precisava estar muito mais protegido. Ele precisava estar ali com a presença do Senhor com ele. Ele não podia ir só ele, confiado em anjo. Então ele precisava do verdadeiro, do fiel, daquele que era, daquele que é, daquele que sempre será. A presença do Todo-Poderoso. E aqui que eu entendo, a fé de Moisés fez ele caminhar com 3 garantias. Primeiro, o versículo 17, eu quero que você leia aí comigo. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Moisés, a fé de Moisés fez ele alcançar graça diante de Deus. E você sabe que a graça faz uma total diferença. A graça, Paulo mesmo já falou para nós: a tua graça me basta. Eu passo na tribulação, eu tenho espinho na carne é aquelas coisas que, por mais que você olhe, vão estar ali constante na tua vida ministerial, na tua vida.
Mas você tem que entender o quê? É orar e falar: Senhor, me dá graça. Aleluia. E a graça dele vai bastar para você. A graça dele vai te renovar a tua fé. A graça dele vai te fortalecer. É isso que Moisés tinha. A graça de Deus. Aleluia. Por isso que ele não desistiu. Aleluia. Quando o povo se dividiu. Por isso que ele continuou firme na fé que ele tinha em Deus. Amém. Porque ele tinha graça. Glória a Deus. Aleluia. Segunda garantia que a fé de Moisés proporcionou a ele. Muito forte. O nome dele era conhecido para Deus. Amém. Ele não era desconhecido. A Bíblia diz assim, no mesmo versículo, que tens dito porque, porquanto achaste graça nos meus olhos, e te conheço por nome. Meu Deus, isso é forte. É Deus que está falando a Moisés. Te conheço por nome. Ei, você não chapa. É isso que Deus está falando. Ei, você não é um qualquer, você não é um desconhecido. Você tem nome comigo. Você tem história. Ei, você não é um qualquer. Quem que você está pensando que você é? Você tem história. Olha para a história. A história fala por mim. A história fala por você. Moisés, não se preocupa não. Tentaram corromper Arão. Mas você tem achado graça diante de mim. E você tem história, você tem um nome. Eu te conheço por nome. Olha que fé maravilhosa. Ai, que maravilha. E a terceira garantia é a principal. A presença do Senhor fez assim, ó. Olha, isso para mim aqui é Deus Emanuel. Olha aqui, disse pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aleluia. Ah, meu Senhor, às vezes eu estou sentindo que eu estou descendo do monte. Senhor, tudo que a tua igreja quer hoje é isso. Deus Emanuel, ele fez assim, ó. A minha presença irá contigo para fazer descansar. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a gente cansa. Deus sabe que as afrontas, que as pedradas, que as enfermidades, que o desemprego, que as fofocas. Pensa aí num problema. Eu não sei qual é o seu problema, a sua aflição dessa noite. Te faz cansar. Mas a presença dele hoje te garante 3 coisas. Não titubie a tua fé, não deixa a tua fé se dar por vencido. Não te deixe por vencido nessa noite. Senhor, te trouxe aqui para te fortalecer, para dizer que a graça dele te bastar, para dizer que você tem história. Ele te conhece pelo teu nome e a presença dele vai te trazer descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim diz o Senhor dos exércitos. Yes, Jesus. Yes, aleluia. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Oh, descanso para a tua alma. Descanso para a tua